Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República, com Loriel Rocha. O nosso tema de hoje será baseado na obra do Monsenhor Juan Carlos Sanahúja. O livro chama-se Poder Global e Religião Universal. O Monsenhor Juan Carlos é doutor em teologia pela Universidade de Navarra, na Espanha, e é também membro correspondente da Pontifícia Acadêmica para a Vida e vice-assessor do Consórcio de Médicos Católicos de Buenos Aires. A obra do Monsenhor é uma obra ímpar no que diz respeito à chamada Nova Ordem Mundial. E essa obra é uma obra especial, porque nesse caso ele vai tratar do âmbito da chamada criação de uma religião universal, né, pontificada pela ONU. Nós vamos então hoje tratar dos capítulos introdutórios da obra, que é o capítulo 1º e o capítulo 2º. Vamos lá. Nas chamadas grandes conferências internacionais dos anos 90, que foram organizadas pela ONU, foi elaborado uma coisa que se chama de um projeto de poder global. Esse projeto é um projeto de poder totalitário. Nós precisamos de contextualizar aqui que 1990 é precisamente o ano em que, um ano antes, houve a queda do Muro de Berlim, né? E, por conseguinte, a chamada perestroika, né? Em 1990, houve na América Latina a criação do Foro de São Paulo. É curioso porque o século XX teve duas grandes guerras mundiais, né? A Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra que matou milhões de pessoas, a Alemanha sofreu um veto internacional, foi a julgamento internacional depois da Segunda Grande Guerra, e curiosamente o nazismo ficou proibido, né, no mundo inteiro, inclusive na Alemanha. Mas o projeto comunista russo, chinês e em todos os lugares que o comunismo se implementou, matou muito mais gente do que a Alemanha nazista, mas muito mesmo. E, entretanto, apesar desta mortandade, deste assassinato em massa, deste democídio é um termo cunhado por John Rummel, onde Rummel especifica o assassinato de civis promovidos pelo Estado. É isso que significa democídio. Quando civis matam civis, você tem genocídio, por exemplo. Agora, quando o Estado assassina civis, seja por qualquer motivo, então o termo técnico para isso chama-se democídio. Portanto, o século XX, as guerras do século XX, têm uma característica de democídio. Curiosamente, as guerras antes do século XX, via de regra, elas não eram guerras de democídio, né? Ou seja, o império não saía matando os seus próprios cidadãos. Ou quando havia, era uma guerra de conquista. Havia uma tribo lutando contra outra tribo. O século XX vai ter uma característica muito peculiar, que é a característica de você matar indivíduos por uma razão qualquer que vá contra um determinado poder que deseja se estabelecer, né? E efetivamente o comunismo no mundo inteiro, notadamente o comunismo construído através da Rússia, segundo John Rummel, o saldo total de mortes do comunismo, né, não só os assassinatos diretos, bem como os assassinatos indiretos, nos últimos 100 anos
chegaria por volta de quase 500 milhões de pessoas. Vejam vocês que a Alemanha foi acusada de matar 6 milhões de judeus, o nazismo. Entretanto, o comunismo chegou ao saldo, aliás, de quase meio bilhão de pessoas. Vejam vocês que nós não temos uma sanção internacional contra este regime criminoso. É curioso isso, né? Então, o que vai acontecer na década de 90 é que a suposta queda do Muro de Berlim nada mais, nada menos é do que um cenário de pano de fundo criado dentro da própria KGB para reavivar o sistema do comunismo que estava, sim, falido no mundo inteiro. Estava sem dinheiro, entre outras coisas, a população já não aguentava mais, o sistema estava implodido por dentro. Então eles fizeram uma suposta abertura para criar uma reengenharia dentro do sistema, né? Foi isso que foi feito. Então é curioso, e nós temos que prestar atenção a isso, que a Alemanha vai sofrer um veto internacional. E até hoje é proibido abrir partido nazista, usar símbolos nazistas, etc. Entretanto, aderir ao comunismo, fazer proselitismo ao comunismo, usar camisas de comunistas, símbolos comunistas, era não só permitido, bem como tornou-se moda entre as chamadas esquerdas. Então hoje o que a gente chama de esquerda no mundo inteiro, na verdade, nada mais nada menos do que o remanescente desse sistema criminoso que ainda opera em escala global. Pois muito bem. Então, em 1990, a ONU, muito pouca gente sabe, a ONU, ao contrário do que se pensa, é um organismo diretamente vinculado ao comunismo internacional. Diretamente vinculado. Então, vou citar aqui para vocês algumas grandes conferências internacionais dos anos 90, todas organizadas pela ONU, né? Onde, repito, foi elaborado um projeto de poder global, um projeto de poder totalitário. Algumas conferências, para citar apenas algumas, as grandes. A Cúpula da Terra, feita no Brasil, a ECO 92, no Rio de Janeiro, em 1992. A Conferência de Direitos Humanos, promovida em Viena, em 1993. A Conferência de População e Desenvolvimento, feita no Cairo, em 1994. A Conferência sobre a Mulher, feita em Beijing, na China, em 1995. Essa conferência é emblemática porque é a partir dela que se define todo o programa de ideologia de gênero e de um novo feminismo mundial. A Conferência de Desenvolvimento Social, em Copenhague, em 1995. A Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos e Habitat, 2, feita em Istambul, em 1996. A Cúpula Mundial de Alimentação em Roma, em 1996. A Cúpula do Milênio, em Nova York, no ano 2000. A Conferência contra o Racismo, a Discriminação e a Xenofobia, em Durban, em 2001. A Cúpula sobre o Desenvolvimento Sustentável, em Joanesburgo, em 2002. E as suas revisões quinquenais, como por exemplo o Cairo mais 5, o Cairo mais 10, o Beijing mais 10, etc. Né? Aonde nós podemos ver mais detalhes sobre isso? Em um outro livro do Dr. Sanaúra, chamado O Desenvolvimento Sustentável, a Nova Ética Internacional. Essa edição é uma edição da editora Vórtice de Buenos Aires em 2003. Né? Muito bem, voltando ao livro O Poder Global, Religião Universal. Então foi elaborado um projeto de poder global. Portanto, o ano de 1990 é um marco internacional. Repito, é o ano da formação do Foro de São Paulo, que é uma entidade comunista internacional que foi criada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo senhor Lula da Silva e pelo Fidel Castro, não é? Onde eles propuseram, o nome Foro de São Paulo será adotado em 1991,
né? E na quarta reunião do Foro de São Paulo, Fidel Castro fala que o objetivo do Foro de São Paulo é precisamente reconstruir por toda a América tudo aquilo que a Rússia perdeu no leste europeu. Portanto, o objetivo do Foro de São Paulo e da eleição de Lula da Silva e de Dilma Rousseff e do PT no poder e de todos os partidos signatários do Foro de São Paulo são precisamente a instalação do comunismo mundial na América Latina, porque nós temos que lembrar que o comunismo ficou restrito à Europa, à Rússia e à China, né, em larga escala. Ele não veio para as Américas. Então, a partir de 1990, esse projeto transmigra para a América, né? O BRICS, por exemplo, faz parte desse projeto de dominação global. Pois muito bem. Então, esse projeto totalitário, ele tenta dar uma resposta única e universal a todas as questões que possam ser propostas pelos seres humanos, em qualquer situação em que eles encontram. É óbvio que, então, esse projeto que passa a ser urdido na ONU em 1990 tem como objetivo colonizar a inteligência e o espírito de cada ser humano. É um novo tipo de colônia do século XXI, né? Portanto, foi estabelecido que todos os problemas humanos têm que ter uma única resposta. Uma única resposta. Portanto, é necessário, para tanto, criar uma espécie de credo religioso, né? Já está sendo falado abertamente, isso não é mistério, nem sigilo, nem ideia de conspiração, nada disso. Quem fala uma coisa dessa é um indivíduo absolutamente inepto e beira as raias de ser um mentecapto, porque a ONU está divulgando, bem como o Vaticano, abertamente a criação de uma religião universal, subsidiada pela ONU, patrocinada pela ONU. Então vejam vocês que uma espécie de religião biônica é uma coisa absolutamente espantosa. Esse projeto, para que ele seja executado, o que ele precisa? Ele precisa, portanto, de criar uma uniformidade de pensamento. Ele tem que colonizar a inteligência e o espírito de cada ser humano dentro do planeta. Porque um dos objetivos deste projeto específico é a criação de uma religião universal, né? Então, vejam vocês que, sob esse aspecto, o aspecto religioso, para implementar uma religião universal dentro da ONU, não é? Regida pela ONU, já foi inclusive inaugurado o Templo Universal de todas as religiões na Europa. Para que seja implementada uma religião dentro da ONU, isso significa que o aspecto religioso, ou seja, todas as religiões tradicionais do mundo, islamismo, judaísmo, cristianismo, hinduísmo, shintoísmo, mazdeísmo, seja lá o que for, tem que ser exterminado. Esse é o projeto, né? Dentro desse projeto da ONU tem indivíduos ligados ao Japão, tem indivíduos ligados à Índia, tem indivíduos ligados à Igreja Católica Romana, tem indivíduos ligados à Igreja Ortodoxa, tem indivíduos New Age, tem indivíduos de tudo quanto é tipo. Tem rabinos, tem tudo. Tudo. Evidentemente que são facções dentro dessas religiões e essa religião será levada a cabo por burocratas internacionais e sustentada e financiada por grandes corporações transnacionais, né? Portanto, para tanto, repito, é preciso destruir as religiões tradicionais. Nós precisamos de lembrar que o aspecto religioso é aquilo que dá sentido à vida das pessoas. O aspecto religioso, a transcendência, a ideia do mundo espiritual, é aquilo que, além de dar sentido à vida das pessoas, dá resposta às interrogações dos homens. E por isso, esse projeto de domínio global precisa ser feito com as mentes e as consciências das pessoas que ele pretende subjugar, né? Então, essa é a razão pela qual o Sanaúra vai falar de uma nova religião universal. Nós temos que lembrar que os grandes impérios da antiguidade sempre buscaram a unidade religiosa.
Eles tinham a unidade religiosa como imprescindível para garantir a sua dominação. E em termos mais modernos, o marxismo, por exemplo, que é uma ideologia totalitária absoluta, tem todas as características de um credo religioso. O marxismo e o comunismo não é meramente um sistema político. Interpretá-lo como um sistema político é um erro colossal de gente que não sabe absolutamente nada, ou que sabe tanto que está a favor da causa mesmo do comunismo internacional e é um desinformante profissional, não é? O comunismo não é um sistema político. O comunismo é uma religião política. É uma religião política. Portanto, o que vai acontecer? Antes de nós continuarmos, é preciso fazer uma menção aqui de um acontecimento em 1974 do chamado Relatório Kissinger, que surge em consequência de um fracasso obtido na Conferência da População de Bucareste em 1974, que tenta impor ao mundo os projetos de controle de natalidade dos Estados Unidos. Este relatório Kissinger, que foi gerado dentro do governo americano, ele é gerado precisamente por uma das facções da chamada Nova Ordem Mundial, que é a facção que o professor Olavo de Carvalho denomina de os metacapitalistas. Então, há 3 grandes projetos globalistas da chamada Nova Ordem Mundial. Há 3 grandes projetos que lutam pela hegemonia e pela disputa da hegemonia do mundo global, com agendas completamente distintas. Entretanto, todas essas agendas se juntam para um único objetivo. O objetivo é destruir a cultura ocidental cristã. Esses projetos são o Sistema Financeiro Internacional, conduzido através, o nome mais famoso desse grupo chama o Grupo de Bilderberg, né, que é precisamente o grupo que controla e que criou, que se ressalve isso, que criou a Comunidade Europeia, cuja sede operante do grupo, né, a Inglaterra saiu da Comunidade Europeia recentemente, e é curioso a Inglaterra tê-lo feito, porque o projeto da Comunidade Europeia é um projeto que foi criado, gestado, dentro da chamada Sociedade Fabiana, que é a sociedade ligada diretamente ao comunismo menchevique russo, gestado dentro da Inglaterra. Não é? Então, o projeto da Comunidade Europeia é da Inglaterra. E é curioso porque a Inglaterra gesta este projeto, a comunidade é criada e a Inglaterra fica com um pé dentro e com um pé fora. E agora a Inglaterra resolveu sair da Comunidade Europeia. Presume-se que, efetivamente, está em curso algo muito dramático. Não é a primeira vez que a Inglaterra faz uma coisa dessa. E a culpa recai, curiosamente, em cima da Alemanha, como sendo o grande mentor da Comunidade Europeia, o que absolutamente não é verdade. A Alemanha, evidentemente, tem lá as suas manobras que foram feitas, mas o projeto é gestado, largamente gestado, por essa Sociedade Fabiana, que é um dos grupos que intenta o controle da hegemonia global. Por outro lado, existe dentro da própria sociedade inglesa uma luta interna contra esse movimento hegemônico. Então parece que esta luta, ou estes indivíduos, conseguiram, por uma razão e um esforço muito grande, através do plebiscito, falar não a Bruxelas. Porque o que está acontecendo atualmente? O projeto hegemônico prevê a derrubada de todas as fronteiras, de todas as formas. Prevê inúmeras coisas, prevê um sistema de taxação internacional, prevê que haja presidentes que não são votados, presidentes de grandes corporações, de grandes empresas que passam a assumir os países, e esses presidentes não são votados pela população. Esses presidentes são colocados lá exatamente por esses grupos de metacapitalistas. Então, quando a Inglaterra sai agora, né, o Brexit, quando a Inglaterra sai
da zona do euro, a Inglaterra está dando as costas para esse projeto de hegemonia global ter sido conduzido pela ONU, né, e por esse grupo de metacapitalistas. Pois muito bem, então os três grupos são o Sistema Financeiro Internacional, o grupo eurasiano, que é o grupo comunista eurasiano, o grupo russo-chinês, e o grupo do Islã, para intentar a implantação do califado mundial. Esses três grupos têm agendas completamente distintas, né? E essas agendas não coincidem. Às vezes eles trabalham em conjunto, como por exemplo a Rússia trabalha muito em conjunto com o mundo árabe, e a Rússia também trabalha muito em conjunto com os metacapitalistas, haja visto que houve uma briga este ano com uma acusação terrível de um dos Rothschild, da família Rothschild, ter acusado Vladimir Putin de ter traído a nova ordem mundial, de ter traído os BRICS. O banco dos BRICS que estava sendo aberto exatamente com o dinheiro dos Rothschild. E esses Rothschild retiraram o dinheiro do banco, né? Nem a Rússia nem a China têm dinheiro suficiente para bancar absolutamente nada. São dois sistemas fechados, monocráticos, autoritários e ditatoriais. E todas as pesquisas, os documentos, os relatórios que saem tanto da Rússia quanto da China são fraudulentos, porque são governos comunistas e esses governos, de modo algum, têm transparência nos seus dados. Nem os governos democráticos têm, na sua totalidade, não é? Mas os governos comunistas, muito menos. Então, existe uma fraude absoluta sobre tudo aquilo que diz respeito à Rússia e à China. Parece que a população mundial, exatamente com o advento da internet, de uma grande propagação de mídia e de acesso à informação, tem levado tem sido levado a conhecer inúmeros meandros que antes o comunismo só pôde se instalar e manter-se seguro durante todo esse tempo, porque nós não temos o sistema de informação hoje que havia há 100 anos atrás, que não havia 100 anos atrás. Então essa é a razão pela qual a população do mundo inteiro está tomando consciência e reagindo, porque a população está conseguindo obter acesso a determinadas informações que antes ela não tinha, né? E ainda existem, sim, governos democráticos, verdadeiramente republicanos, espalhados pelo mundo. Essa é a razão pela qual é possível ter acesso a determinadas informações, como essa, por exemplo, que nós estamos... Esse livro, que é um livro completamente baseado em documentação do Monsignor Sanaúra e documentação de fonte primária e documentação internacional. Todo o livro, tudo que ele fala sobre a ONU, ele retira precisamente os documentos que são emitidos dentro da própria ONU. Portanto, não há o que questionar em relação à documentação, e para quem tem dúvida, a gente sugere que a pessoa leia o livro e que o indivíduo vá buscar as fontes que o próprio Sanaúra coloca. Eu já me dei o trabalho de fazer isso e de conferir item por item. Todos eles são absolutamente espantosos. Pois muito bem. Então, o relatório Kissinger, que é um relatório, vejam, em 74, hein? Esse relatório estabelece 3 objetivos estratégicos. O primeiro, ele ordena a diplomacia norte-americana disfarçar as políticas de controle de natalidade sob a aparência de direitos humanos. Vocês devem se lembrar que a ideia da eugenia, o branqueamento da raça, era uma ideia que sempre foi gestada pela Inglaterra. Sempre foi gestada pela Inglaterra desde o século XVIII. Agora, a eugenia mudou. Ela está disfarçada sob a ideia do controle da natalidade, Então, para evitar as acusações de imperialismo demográfico, essas políticas de controle de natalidade devem ser apresentadas como direitos do indivíduo ou do casal. E aqui entra
uma das raízes do novo paradigma dos direitos humanos. Então, o relatório Kissinger oferece caminhos para que os países, através dos seus congressos e dos seus políticos, comecem a acatar uma agenda internacional. Isso invade completamente a ideia de soberania, né? Porque se você tem uma agenda internacional oriunda de uma corporação internacional e aquela corporação começa a ditar regras dentro de um país, isso é completamente ilegal. Então, o que eles fizeram valer? Foram sendo criados acordos e tratados internacionais. O Brasil acata por volta de 80 a 85% de todas as resoluções que a ONU aprova. O Brasil é o maior cão servil da ONU na face do planeta. Nenhum país do mundo tem a subserviência do Brasil em relação à ONU. Nenhum país do mundo, nem os países mais atrasados. É preciso que se ressalve isto, né? Isso significa que o Brasil é um celeiro de políticas que englobam as três faces da nova ordem mundial: o comunismo, o sistema de financiamento de bancos internacionais e o mundo do califado islâmico. O segundo ponto que o relatório Kissinger vai abordar, ele estabelece como política global que os padrões culturais dos povos, entre os quais se incluem as crenças religiosas, se tornam inviáveis para as políticas de controle de natalidade. Então, os padrões culturais dos povos, inclusive as religiões, devem ser alterados. E aqui está a origem de um novo paradigma ético, onde vai se criar uma religião universal. Essa é a razão pela qual vocês estão provavelmente vendo diariamente. Outro dia, a ONU soltou uma nota dizendo que levar crianças para estudar religião vai contra os direitos humanos, não é? Está de tal forma a ONU comprometida com um sistema criminoso de poder que os países que têm salvação e que querem ter salvação não terão outra saída a não ser começar a romper acordos internacionais feitos com a ONU. Evidentemente que haverão sanções absurdas em cima dos países que fizerem isso. Mas é isto que já está sendo feito em outros lugares do mundo, dado o alto grau de criminalidade das resoluções que a ONU tem emitido. Então, hoje, se você tem uma religião tradicional, judaísmo, cristianismo, islamismo, espiritismo, shintoísmo, mazeísmo, repito, você está contra a resolução da ONU. Então, esse relatório Kissinger, que foi lançado, orienta que todas as culturas dos povos sejam destruídas e todas as religiões sejam aniquiladas. O terceiro ponto do relatório, ele decide que os encarregados de implantar as políticas públicas, claro, isso não pode vir de uma multinacional, tem que ser os próprios políticos nascidos nos países menos desenvolvidos. O relatório frisa isto. Esta política é uma política para os países menos desenvolvidos, com o seguinte aspecto: as universidades desses países menos desenvolvidos devem previamente começar a estabelecer acordos internacionais de mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc., e deve fazer programas como Ciência Sem Fronteiras do governo federal brasileiro, para mandar indivíduos estudar fora do Brasil, reeducando esses estudantes
nos países do norte, nas universidades dos Estados Unidos e nas universidades da Grã-Bretanha e nas universidades da Europa, sob a aparente boa intenção de capacitá-los para que eles melhorem e assegurem a qualidade de vida dos povos. Quando essa gente chega lá, nesses locais específicos, porque são universidades específicas que têm essas agendas e que desenvolvem essas agendas criminosas de poder, esses indivíduos são doutrinados e voltam e começam a implementar por uma via científica, né, teoricamente acadêmica, todos os procedimentos e todas as ordens que são emanadas diretamente dessas corporações e desses metacapitalistas que ninguém sabe, ninguém viu e ninguém vê. Então, a forma de domínio que existia no século XIX era muito boa, porque quando o indivíduo invadia a sua terra, você sabia quem era o invasor. Ele tinha cara, ele tinha identidade, você sabia onde ele estava. Hoje, o mundo enfrenta uma guerra invisível mesmo. Não se sabe onde está o dinheiro, não se sabe onde estão as fortunas. O grau de sigilo que existe em cima das negociações é absoluto, né? Projetos são gestados, por exemplo, existem declarações dos próprios Rothschild, né, e do próprio Rockefeller, que fala que ele pede de 50 a 60 anos para que seja liberado uma notícia em jornal sobre o projeto que eles estão conduzindo. Então esse projeto pode ser liberado daqui a 50 ou 60 anos. É claro, porque daqui a 50 ou 60 anos já se formou 4 gerações que já foram educadas, reeducadas, treinadas, adestradas em cima do projeto malévolo de poder, né? Então, dessa forma, ou seja, a implantação das políticas sendo desenvolvidas pelos próprios políticos dos países, portanto, pelo Congresso Nacional dos países, isso significa que passa desapercebido a ingerência externa nos países centrais. E essa ingerência fica, portanto, dissimulada e os interesses internacionais ficam preservados, né? Então é isso que está acontecendo no Brasil, é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Então, os políticos locais, a corrupção atual não é uma corrupção para favorecimento próprio. A corrupção de hoje é uma corrupção completamente diferente. Completamente diferente. O indivíduo antigamente roubava para ficar rico. Hoje ele não rouba para ficar rico. Hoje o dinheiro desviado vai para o partido. E o partido obedece a senhores muito grandes, não é? Então até o esquema de corrupção atual é completamente diferente. E o que está acontecendo no Brasil, o Brasil está tão adormecido que em qualquer lugar do mundo, mesmo nesses lugares adormecidos, se tivesse a divulgação, né, do grau de corrupção e da seriedade do que vem acontecendo, nenhum indivíduo com grau de corrupção envolvido nas corrupções em que eles estão envolvidos, esses indivíduos não teriam a menor possibilidade sequer de sair à rua. Outro dia, em entrevista ao Geneton Moraes, na Globo News, o ex-governador do estado de Pernambuco, Roberto Magalhães, falou precisamente isso, que a população parece que não se deu conta do que está acontecendo, porque se tivesse se dado conta, já tinha invadido Brasília, literalmente. Não é? Isso não é uma força de expressão, é literalmente. E feito aquilo que os ucranianos fizeram com os juízes e com os políticos, jogá-los todos dentro da lata do lixo. A situação é gravíssima mesmo, e a situação só piora a cada dia. E não há como negociar com esses indivíduos que têm projeto de dominação global. O que tem é que cortar relações. A questão é, qual é o político que fará isto?
Eis o X da questão. Essa é a razão pela qual a população do mundo inteiro está indo francamente contra o sistema político vigente. Porque o povo não está comprometido, mas o sistema político inteiro está. Não é? E não há outra saída. A saída é uma rebelião da população. Então, o que o livro vai falar? O livro fala de o domínio global, hoje, é uma colonização ideológica. Há a imposição de um pensamento único. Portanto, desde 1974 e a partir de 1990, isto é perfeitamente delineado. Existe um projeto de reengenharia social. Este projeto é um projeto de reengenharia social anticristã. Friso novamente, anticristã. O objetivo deste projeto é destruir a cultura ocidental cristã. Não é qualquer cultura, é a cultura ocidental cristã. Muito bem. O termo, inclusive, reengenharia social, ele é usado nos documentos das conferências internacionais dos anos 90. O termo reengenharia social faz parte da linguagem dos funcionários da ONU e dos representantes das ONGs comprometidas com os planos da ONU. Né? Portanto, se o objetivo é destruir a cultura ocidental cristã, você tem que criar um novo paradigma ético. Isso, evidentemente, vem sendo feito muito antes de 1974, a destruição da cultura ocidental cristã. Mas nós temos alguns marcos fundamentais. Né? Se vocês observarem, uma das grandes formas de introdução dessa reengenharia é através da linguagem. Eles vão criando termos novos, né? Utilizando-se dos termos antigos e vão adulterando aquela terminologia. Existe uma subversão silenciosa. Então, este projeto de poder global atualmente é silencioso. E ele vai impondo novos paradigmas éticos. Ora, se ele combate precisamente a cultura ocidental cristã, e se isso está determinado nos documentos e nas resoluções, não é? Significa que tudo aquilo que o ocidental cristão defende como ideia de paz, de amor, de direitos humanos, de verdade, de não violência, de apoio ao próximo, de caridade, de fidelidade, vai ser suprimido. De família, propriedade individual, etc, etc, etc. Isso tudo vai ser suprimido, porque o projeto é precisamente o da destruição da cultura ocidental cristã. Não é? Então, para concretizar esse projeto, eles foram impondo alguns novos paradigmas éticos. Vamos ver alguns desses paradigmas. O primeiro paradigma é o do utilitarismo sentimental da maioria. Como é que funciona isso? Em julho de 1984, o governo do Reino Unido, portanto da Inglaterra, publicou um relatório intitulado Relatório do Comitê de Investigação em Fertilização Humana e Embriologia. Isso foi redigido sob a direção de uma mulher, chamada Mary Warnock. O Warnock Report, como é conhecido, ainda que admita em alguns pontos que o utilitarismo estrito não é válido como um critério ético ou jurídico de decisão, por exemplo, no caso das técnicas de fecundação artificial, né? A pessoa não pode ter filho. Como é que ela vai ter filho artificialmente? Então, esse relatório Warnock construiu o chamado sentimento da maioria das pessoas. Aqui é um novo paradigma de ética. Portanto, a ética não tem o fundamento mais na alma, na ontologia do ser. A ética passa a ter o novo paradigma estabelecido por essas metacorporações
é o sentimento da maioria das pessoas como base de toda decisão moral e legal. E para isso ele fixa o chamado utilitarismo sentimental da maioria como um critério prático e universal. Trocando em miúdos, o que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que o uso da razão, da inteligência, é substituído pela intensidade dos sentimentos e dos desejos. Então, se o indivíduo tem vontade de ter uma Ferrari e não tem dinheiro para ter uma Ferrari, ele pode matar alguém para ter a Ferrari. Vocês estão achando que eu estou extrapolando? Não estou. Todos os projetos ligados aos direitos humanos que defendem bandidos e criminosos estão ligados, entre outras coisas, ou apoiados, entre outras coisas, nesse relatório Warnock, que é o sentimento da maioria das pessoas. Se a maioria decidir que fumar maconha é legal, é moral, pronto. Vai ter um deputado que vai passar aquela decisão e dizer que fumar maconha é legal e é moral. Se a maioria decidir que todas as mulheres devem abortar, pronto, vai-se haver uma lei, vai-se passar uma lei em que a maioria decide. Agora, é preciso entender o seguinte, qual é o critério aqui? Não é o critério da razão, é o critério do sentimento. O sentimento é uma coisa extremamente volátil, mas não é um sentimento também genuíno. É um sentimento produzido artificialmente através de injeções de mídia. Né? E eles foram utilizando, com o passar do tempo, inúmeros recursos realmente ligados à música, à televisão, ao cinema. Se nós observarmos a qualidade editorial dos chamados programas culturais nos últimos 30 anos, no caso do Brasil, então, é absolutamente indecente o que o governo brasileiro hoje chama de cultura. Não é? Então, há um culto irracional dos desejos. A pessoa pode desejar qualquer coisa, e ela terá o direito de exacerbar esse desejo ao extremo do absurdo. Ora, a ética, o homem é um animal racional. O homem tem desejos maus, assim como tem desejos bons. Quando você suprime a fronteira entre o bem e o mal, não é? Onde qualquer coisa vale para satisfazer o sentido da pessoa, a vontade da pessoa, pronto, você abriu a porta exatamente para o inferno. Porque o ser humano que não tem trava e que não tem limite, ele vai fazer qualquer coisa. A ética cristã fala que não. Você tem desejo, controle o seu desejo. Você tem um desejo mau, é sua obrigação controlar o desejo mau. Essa nova ética fala que não. Essa nova ética fala que se você tem um desejo de matar a sua mãe, você pode matar a sua mãe. É desejo seu, portanto é direito. Né? É isso que está em andamento no cenário internacional. Então, o uso da razão, e veja, a razão é uma construção, vamos lembrar aqui, da cultura ocidental cristã, construção que saiu da Grécia, dos filósofos gregos. Portanto, quando eles falam em destruição da razão, nós estamos falando da destruição dessa cultura que levou 3.000 anos de assentamento. 3.000 anos de assentamento. Né? Então a razão atualmente é substituído pela intensidade dos sentimentos. Né? E o emblemático disso é que essa proposta também tem uma orientação ideológica. Por quê? Porque ela passa a obrigar o governo a ter a chamada responsabilidade de governo e passa a cobrar dos governos o serviço do bem social.
Isso significa que o governo é obrigado, atualmente, a acolher qualquer histérico sentimentaloide dentro do campo da saúde. Não é? Porque as razões morais objetivas cristãs foram completamente descartadas. Qualquer pessoa pode fazer o que for e o governo é obrigado a acatar. Não é? Há uma responsabilidade do governo. Se vocês observarem, aqui eu chamo a atenção para um fato. Quando nós usamos a palavra sistema de saúde é um termo criado pela nova ordem mundial. A palavra correta é saúde hospitalar. Uma coisa não tem relação com a outra. Não tem relação com a outra. Então, é através desses pequenos neologismos absolutamente perigosos que essa gente vai construindo contratos, né? Uma outra coisa que as pessoas não sabem: um cidadão não é uma pessoa, não é um ser humano. Um cidadão é uma parte da pessoa. Então, quando você fala assim, ações de cidadania, você não está falando do ser humano em si, da pessoa humana, do seu João, da Dona Maria, da Marta, do José, do Joaquim. Ações de cidadania não são para seres humanos, são para uma parte da pessoa. Qual é a parte? A parte que paga o imposto. Então, estes loucos, globalistas internacionais, há 200 anos, destruíram o conceito acadêmico de ser humano. Todas essas barbaridades puderam ser construídas porque nós, oficialmente, não temos definição conceitual de ser humano há 200 anos. Ele foi desconstruído a nível ontológico e a nível filosófico. Você não sabe aonde o homem começa e aonde o homem termina. Hoje em dia, se vocês observarem, não se fala mais em ser humano. Fala-se em cidadão, em agente social, em transformador social, em teatro social e vai por aí afora. A ideia da pessoa e do ser desapareceu completamente, inclusive dos discursos oficiais. Né? Um outro ponto. Foi aplicado um novo paradigma de saúde. A Organização Mundial de Saúde, em 1992, adotou um programa e esse programa foi imposto a todos os países membros da ONU. Esse programa é a aplicação do princípio do custo-benefício à saúde. Um japonês chamado Hiroshi Nakajima, que era então o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, falava o seguinte, abre aspas, eu vou ler a fala dele. As diferenças biológicas e genéticas das pessoas podem limitar seu potencial de saúde. E a saúde é um pré-requisito para o pleno gozo dos demais direitos humanos. A Organização Mundial da Saúde sofre pressões para ser seletiva. Por exemplo, a sobrevivência infantil. Pouco sentido teria para uma criança sobreviver à poliomielite por apenas 1 ano para morrer de malária no ano seguinte e não ter um crescimento que lhe permita chegar a ser um adulto saudável e produtivo. Fecha aspas. Quando você lê essa declaração, você pode pensar que é uma declaração muito bem intencionada. Ledo engano. Percebam que o Nakajima, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Portanto, a Organização Mundial de Saúde é aquela organização que determina o nível da saúde nos países signatários da ONU, evidentemente. Adultos, a ideia de saúde é feita para produzir indivíduos adultos, saudáveis e produtivos. Isso significa que somente os adultos saudáveis e produtivos
são os únicos que terão lugar da nova sociedade, na sociedade da nova ordem mundial. Então, todo o esforço dos sistemas nacionais de saúde tem que ser direcionado apenas para produzir adultos saudáveis e produtivos. Portanto, os doentes crônicos, os doentes terminais, os idosos e todos aqueles indivíduos que possuem algum grau de deficiência, que não sejam ou que não possam chegar a ser produtivos, estarão fora do sistema de saúde. Fora. Isso significa que o novo paradigma de saúde exclui milhões de pessoas do direito à vida e à saúde. Isso é completamente incompatível com a visão cristã da existência. Por quê? Porque se um pai tem um filho deficiente, aquele filho deficiente tem direito à vida e à saúde como qualquer outra pessoa. Mas, no novo paradigma de saúde que está sendo implementado, essa é a razão pela qual os governos estão levando todos os sistemas de saúde do mundo para entrar em colapso. Porque os sistemas de saúde serão vendidos para metacorporações internacionais. O Brasil, por exemplo, está num estágio bastante avançado, não é? O sistema de saúde brasileiro é praticamente irrecuperável. Aliás, houve um médico do Conselho de Medicina, faz parte, que deu uma entrevista no Roda Viva e que falou que o Programa Internacional de Saúde implantado no governo brasileiro foi implantado em 1985. Portanto, em pleno processo da chamada redemocratização. E ele vai mais além. Ele fala que o italiano que vem implementar esse projeto, a equipe da Itália que vem implementar esse projeto, o Brasil foi o país piloto para este projeto mundial. É a mesma equipe que controla o Ministério da Saúde desde aquela época. Entra governo, sai governo, a equipe que manda no Ministério da Saúde é a mesma. Veio diretamente da Itália. E o objetivo desta equipe, deste projeto, é precisamente destruir o sistema de saúde brasileiro. Pois muito bem. O próprio Nakajima, vou ler a frase dele, declara o seguinte: a ética, abre aspas, a ética judaica cristã não poderá ser aplicada no futuro. Fecha aspas. Novamente. Por quê? Porque a ética judaica cristã prescreve a ideia da bondade, da misericórdia, da caridade para leprosos, para indivíduos velhos, para crianças que têm problemas, como por exemplo as crianças com microcefalia, né? Para todos os tipos de deficientes, sejam eles mentais ou físicos. O projeto, o novo paradigma de saúde da Organização Mundial de Saúde, portanto, só vai permitir que existam adultos saudáveis e produtivos. Faz parte da ONU, repito, da Organização Mundial de Saúde, começar a matar toda a população. Eles vão matar, sair matando com armas, mas é evidente que não. Só um mentecapto pensaria numa coisa dessa. As formas atualmente de assassinato em massa da população é completamente diferente. Aqui eu quero deixar uma lembrança. Recentemente, o caso absolutamente inexplicável de microcefalia do Brasil, que é uma mentira que o governo federal criou, porque a microcefalia é uma teratologia. O que é uma teratologia? Uma teratologia é uma doença onde o DNA enlouquece. Uma teratologia só pode acontecer até o 8º mês, até a 8ª semana de vida do feto.
portanto a mulher está com 2 meses de gravidez. Por quê? Porque até a 8ª semana de vida o feto está em formação. A partir da 8ª semana de vida o feto já está completamente formado. Portanto, o que é a microcefalia, por exemplo, é a caixa craniana, a chamada muleira da criança, não desenvolve. Então a muleira só pode não desenvolver porque o DNA, né, a teratologia é uma doença de DNA. Não é outra doença, é uma doença de DNA. Todos os casos de teratologia do mundo são causados basicamente por 2 coisas. Uma causa desconhecida, o DNA enlouquece, não se sabe a razão, e aí ele produz mutações no corpo. Todas essas mutações, repito, até a 8ª semana de vida. Ou casos de envenenamento, como por exemplo, agrotóxico. É curioso, não há nenhum vírus no mundo que seja capaz de causar microcefalia. Nenhum vírus. Microcefalia não, teratologia. Não foi detectado até hoje, não existe, a não ser que ele tenha sido criado em laboratório. Um vírus que interfira no DNA do ser humano. Portanto, o governo federal brasileiro, o governo do PT, quando vem falar que há mulheres com microcefalia, toda a equipe que está apoiando isto mente descaradamente, forja documentos. Se essas mulheres de fato têm uma teratologia, se o DNA enlouqueceu, o DNA da criança, não é o da mãe, aonde estão? Isso presume-se que elas tiveram um acompanhamento médico com exames de altíssimo nível, porque você tem que ter um exame que comprove que o DNA enlouqueceu. Qual é o laboratório brasileiro que faz isso? Há um laboratório brasileiro que faz esse tipo de exame. Essas mulheres, os médicos pediram exames a esses laboratórios? Não. Aonde estão os laudos de acompanhamento de todas essas mulheres com caso de microcefalia? Esses laudos existem? Não. Como é que essas mulheres, então, estão apresentando alto grau de microcefalia? Ou será por envenenamento? Né? O Brasil é um dos países que consome no solo, indiretamente, o maior grau de agrotóxico do mundo. A ministra Kátia Abreu ministra de Dilma Rousseff, disse que o Brasil não pode diminuir o grau de agrotóxico. O que ela falou é verdadeiro? Por quê? Porque o país já está envenenado. As plantas já estão envenenadas. Uma plantação de café ou de cana, né, por exemplo, tem tanto agrotóxico que a cada ano o grau de agrotóxico tem que ser aumentado. E esse agrotóxico vai entrando nos lençóis freáticos do Brasil, né? Então tem que aumentar o grau de agrotóxico porque a planta vai criando resistência, além das pragas que vão acontecendo. Portanto, isso significa que se o Brasil parar de usar agrotóxico, o Brasil simplesmente quebra, porque o Brasil é um país miserável que vive de commodities. A maior parte da renda brasileira vem de commodities. Ou é Petrobras, ou é minério, ou é grãos, né? O Brasil não produz absolutamente mais nada substancial. A balança comercial brasileira é uma balança produzida por commodities. Isso significa que o governo brasileiro é altamente criminoso, porque ele não investe em tecnologia sob nenhuma espécie. O Brasil, em relação aos países mais avançados do mundo, tem um atraso de pelo menos 200 anos. 200 anos. Ou seja, não se recupera. Não é? Portanto, o que está acontecendo agora, aqui, neste momento, e um indivíduo ligado à OEA falou que algumas mulheres da América Latina, de um país da América Latina, não me lembro se é a Nicarágua ou Honduras, devem se preparar, porque este ano de 2016 teria por volta de 3.000 casos de mulheres que paririam crianças com microcefalia. De onde que eles tiraram esse número? De onde é que estão saindo essas pesquisas?
Muito bem. Como a população não sabe, não é? Ninguém questiona, e gera, apavora as crianças. Mas, por outro lado, existe uma outra delicadeza. A organização, a OEA, Organização dos Estados Americanos, sugeriu às mulheres latino-americanas que fiquem sem ter filhos por 3 anos. Ora, o que significa para um país deixar de ter criança nascendo durante 3 anos? São 3 gerações, não é? 3 gerações. Isso significa o quê? São essas formas de controle da natalidade e de morte dos países menos desenvolvidos que estão sendo aplicados. Não é? Porque, curiosamente, esses controles não estão sendo aplicados, por exemplo, nem na Rússia, nem na China, nem nos países árabes. Não é? Agora, aonde existe cristão, portanto a Europa, Estados Unidos e América, está sendo aplicada a farta e a barão. Um outro exemplo da aplicação desse novo paradigma de saúde, além da produção de indivíduos saudáveis e produtivos, é o que foi proposto pelo presidente comunista americano Barack Obama, que inclui os seguintes pontos. O aborto sem restrições financiado com fundos públicos. Ora, antigamente, uma coisa é uma mulher ter um aborto natural, não é? Outra coisa é uma mulher ser violentada e ter autorização para abortar. Outra coisa é uma mulher irresponsável e um homem irresponsável terem filhos, produzirem filhos irresponsavelmente, e como eles não querem arcar com um filho que nasceu de um ato irresponsável, a mulher vai e aborta. São situações completamente distintas. Então, o comunista americano Barack Obama fala que o governo americano, então, ele está tentando passar este projeto de reforma do sistema de saúde. O aborto sem restrições, financiado com fundos públicos. Nós devemos lembrar aqui que a injeção para evitar aborto é feito com feto abortado. Essa injeção é produzida em Cuba e o dono da patente é exatamente o senhor Fidel Castro, em sociedade com o senhor Rockefeller. Essa é a razão pela qual Cuba tem o maior número de abortos do mundo. O aborto, o feto que se aborta, é matéria-prima para fazer injeção. A Hillary Clinton é muito amiga da Planned Parenthood, aquela empresa, a mega empresa, cujos executivos já foram flagrados nos Estados Unidos, dando detalhes absolutamente macabros de como se faz para extrair a criança viva aos pedaços. Então você extrai um pé, você extrai a mão, você extrai a cabeça. Segundo esses monstros, quando a criança está viva e você consegue extrair pedaços dela, aquele pedaço é muito melhor do que a criança ser abortada e morrer. Então, é uma técnica que eles desenvolveram de arrancar a criança viva aos pedaços de dentro da mãe. Bom, se isso não puder ser considerado algo que ultrapassa todos os graus da monstruosidade, não há mais critério para nada, não é? E é este tipo de crime que está sendo feito a farta e a barão no mundo inteiro. Então, o Barack Obama quer aprovar isso, o aborto sem restrições, financiado com fundos públicos. Um outro ponto, a eutanásia disfarçada. Né? Então, o doente é crônico, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, doentes com câncer, idosos, veterano de guerra, mata todos eles. O governo pode autorizar matar.
um indivíduo que está com câncer demanda muito custo de plano de saúde. Então, o plano de saúde terá o direito de fazer uma eutanásia disfarçada, através da limitação de consultas médicas, medicamentos e cuidados necessários, medicamentos cada vez mais caros, medicamentos com pequena escala, com pequena produção, enfim. O objetivo é exterminar essas pessoas que não são adultos saudáveis e produtivos. Um terceiro ponto: a negação do direito à objeção de consciência aos profissionais de saúde. Então, um profissional de saúde, o diretor do hospital chega para ele que ele tem que matar um veterano de guerra. O profissional de saúde se recusa a matar o veterano de guerra, o profissional não terá o direito de não matar. Ele tem que matar. Ele é obrigado a matar. Um outro ponto: um controle quase exclusivo por parte do governo quanto às apólices de seguro. Então, o governo vai criar um comitê de saúde e esse comitê é que vai tomar as decisões sobre os pacientes. E esse comitê vai mais longe. Esse comitê tem o poder de vigiar a conta bancária do cidadão, para averiguar se o cidadão está gastando muito com saúde. Se o cidadão estiver gastando muito com saúde, ele será advertido pelo governo. E dependendo do caso, será preso. Isso é o que está este indivíduo, que só o Brasil acha que ele é gente, boa gente, esse indivíduo chamado Barack Obama. É um dos projetos infames desse comunista. Essa é a razão pela qual os Estados Unidos estão em pé de guerra, assim como o Brasil. Porque esses monstros, que nunca foram criminalizados, tomaram conta do mundo. Existe um outro ponto, que é o seguinte: a própria definição de saúde da Organização Mundial de Saúde tem a chamada hermenêutica da cultura da morte. Porque a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, abre aspas: a saúde é um estado de bem-estar biopsicossocial e não apenas ausência de doença. Fecha aspas. O que isso significa? O novo conceito de saúde, veja, é um estado de bem-estar psicossocial. Portanto, se o indivíduo está desajustado, ele está gordo, ele está desajustado com ele mesmo e dentro da sociedade, o que ele tem direito de fazer? Ele tem direito, por exemplo, terá direito, por exemplo, de se matar. Uma mulheres grávidas às vezes têm depressão pós-parto, tem uma série de coisas, não é? Por conta da química que corre no corpo. Se a grávida estiver desajustada biopsicossocialmente, ou se ela tiver qualquer capricho, isso passa a ser reconhecido como um direito de saúde dela. Então, ela resolve, por um capricho, por um desajuste qualquer, que a criança que ela está gestando está fazendo mal à biologia dela, ao psiquismo dela. E baseado nisso, ela quer tirar o filho, por nenhuma outra razão, a não ser que a criança está chutando demais, ocasionando dores, fazendo ela ficar com estrias na barriga e vai por aí afora. Então, a inclusão da chamada saúde psíquica da mãe entre as causas do chamado aborto terapêutico estão entrando nisto. Portanto, hoje, a ideia de saúde, ela não se refere à ausência, não se refere à doença. O indivíduo tem câncer, tem tuberculose, tem alguma doença, a doença do fogo, tem doenças graves, porque doença é doença. Doença é alguma coisa no seu corpo não está funcionando, não está bem. Você teve um acidente, isso é doença, né? Isso hoje em dia não é doença mais para a Organização Mundial de Saúde. Inverteu a coisa.
Vamos clarear. Se você está com câncer, você não terá direito à vida mais. Você não pode lutar pela vida, porque o sistema novo de saúde mundial já te considera um incapaz, um inválido. Então, hoje, o paradigma da saúde não é o paradigma da doença, não é o fato da doença, é a ideia de que você está desajustado socialmente. Então, por alguma razão qualquer, você resolve que o seu irmão te chateia muito, então ele está te causando dores de cabeça, você vai e tem o direito de matar o seu irmão. É isto que está sendo gestado dentro da ONU, dentro da Organização Mundial de Saúde. Esse assunto foi largamente desenvolvido numa outra obra, num outro livro do Dr. Cláudio Sanaúra, chamado O Desenvolvimento Sustentável, a Nova Ética Internacional. Entre as páginas 157 e 212, vocês podem encontrar isso que eu falei para vocês, né, em relação a esse novo paradigma de saúde. Uma outra questão da ética, vejam vocês que não é a ética grega, é uma outra coisa, é algo tão bizarro e tão monstruoso que as pessoas de fato não acreditam no que está sendo construído. E por que essa gente não fala claramente o que eles estão fazendo? Porque, evidentemente, se eles contarem o que eles estão fazendo, o mundo inteiro vem abaixo. Não é? Então essas coisas todas têm que ser tecidas e urdidas dentro do mais absoluto sigilo e usando palavras e gente muito bem perfumada, que anda de Mercedes e por aí afora, para passar uma ideia de credibilidade. E defendido por universidades específicas absolutamente comprometidas com essa nova ordem mundial. Existe o chamado paradigma da reinterpretação dos direitos humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ficou célebre no início do século XX, não é a mesma declaração. Hoje, quando a ONU fala em direitos humanos, ela não está se referindo mais ao ser humano. É uma outra coisa. E as pessoas acham que é a mesma coisa. Né? A ONU, as suas agências, os comitês de monitoramento dos tratados de direitos humanos e os comitês de especialistas impuseram a ideia, essa ideia, repito, está a serviço da reengenharia social da nova ordem mundial, de que os direitos humanos são evolutivos. Ou seja, ora, se o direito humano é evolutivo, isso significa que o ser humano não está pronto, não está acabado, né? O ser humano pode ser fabricado em laboratório. É isso mesmo que eu estou falando para vocês. Basta vocês entrarem no site da ONU e baixarem o código, a Declaração Universal dos Direitos Humanos do Genoma Humano. Vocês verificarão isso lá. E basta vocês baixarem também a nova Declaração Universal de Direitos Humanos, que a ONU entende, e também isso estará lá. Né? Há 3 exemplos curiosos em relação a essa ideia de que os direitos humanos são evolutivos. Vamos a eles. Primeiro, o chamado Comitê de Monitoramento da Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 1979, na sua Recomendação Geral número 25, de 2004, define que essa convenção
e por extensão todas as convenções de direitos humanos, define como um instrumento dinâmico sujeito a acréscimos progressivos. Portanto, o direito humano é um instrumento dinâmico sujeito a acréscimos progressivos. A Convenção pede, em 3 de seus artigos, que os programas de planejamento familiar tenham subsídios. Posteriormente, o comitê interpretou que essa expressão inclui a chamada contracepção, esterilização e o aborto, controle de natalidade e morte. Na verdade é isto. Portanto, o que se entendia por planejamento familiar em 1979 mudou radicalmente de significado. Hoje o que se fala de planejamento familiar não é nada disso. Ao mesmo tempo, nas recomendações gerais do comitê, quando se fala em direitos da mulher, implicitamente se incluem os chamados direitos sexuais e reprodutivos, a saúde reprodutiva, a liberdade ou a autonomia reprodutiva. Criando uma confusão maior ainda, o termo saúde sexual relaciona-se com a homossexualidade. Então perceba aqui o seguinte: o heterossexual não é saudável, ele é um doente. O termo saúde sexual relaciona-se com a homossexualidade e com os eufemismos de livre orientação sexual. Orientação sexual, gênero, identidade de gênero, adotada ou autopercebida. Significa dizer o seguinte: para esses loucos, o menino nasce menino porque a mãe resolveu que ele é macho e o pai também. Ele não nasceu menino porque ele tem um gene X, Y. Ele nasceu menino porque a mãe falou que ele é menino. E se ele resolve que ele é uma menina, ele será uma menina. E se ele resolve que ele é um gato, ele será um gato. Na Inglaterra, por exemplo, já existem inúmeros casos, inclusive a Bélgica e a Holanda têm premiações internacionais dos seres humanos que viraram animais. Está famoso isto, não é? O indivíduo resolve que ele não é um ser humano, ele é um cachorro, e ele passa a viver como um cachorro. Ele anda de 4, manda fazer roupas de cachorro para ele, faz xixi como cachorro, come comida de cachorro, não come comida de humano mais. E vai por aí afora. As loucuras. Tem um indivíduo que resolveu mudar de sexo. Não me lembro se era homem ou se era mulher. Quis virar o outro sexo. Não satisfeito com isso, depois resolveu virar um urso. Não satisfeito com isso, depois agora ele está buscando virar um cavalo. Então ele quer uma outra pessoa, para outra pessoa cortar parte do corpo para ele virar um centauro, um tipo de um centauro, e vai por aí afora as loucuras. Então, quer dizer, a loucura humana, ela não tem limite mesmo. Nem a loucura, nem o sadismo, nem a maldade. É preciso que exista uma moral, é preciso que exista uma ética, né? E é preciso que a própria pessoa seja e tenha a responsabilidade de ser uma pessoa moral e uma pessoa ética. O que esses monstros desse governo mundial está fazendo, com aval, pleno aval e apoio e incentivo da ONU e da Organização Mundial de Saúde, é precisamente destruir toda a cultura para construir uma coisa completamente diferente. Então vejam que não faz o menor sentido você dizer que, bom, quem determina se o indivíduo será macho ou fêmea não é o pai nem a mãe, não é a família, é o DNA. É a natureza que determina. Se você é mulher, se você tem XX. Você é homem, se você tem XY. É a natureza, isso não tem nada a ver com a família. Bom, se não existe macho e fêmea, então
nós partimos do pressuposto que não existe o boi e a vaca, o cachorro e a cadela, o elefante e a elefoa, o cavalo e a égua, a fruta macho e a fruta fêmea. Até as árvores têm árvore macho e tem árvore fêmea. Os insetos têm abelha e tem zangão. Bom, então se não existe o macho e a fêmea, não pode existir macho nem fêmea, não é só para o gênero humano. Não existe o macho e a fêmea na natureza. Esses loucos estão falando que não, que o homem, a sociedade patriarcal, o homem e a mãe é que são os culpados por induzirem os filhos a acharem que eles são macho ou fêmea. Nem o pai nem a mãe induz ninguém. É a natureza que criou. Foi Deus. Não é? Então, a partir do momento que a saúde sexual, que você pode ter o sexo que você auto-percebe, tem um problema muito errado. Agora é preciso entender para onde esses monstros estão encaminhando a humanidade. Né? E o que eles vão fazer? Porque, claro, quando eles destruírem completamente toda a ideia de ser humano, eles já destruíram, aliás, né? Eles podem começar a fabricar seres em laboratório. É para lá que está caminhando a hiperciência. Tem exposições acontecendo no mundo inteiro, e tem uma que acabou de acontecer no Rio de Janeiro, chamado Consciência, em que a exposição é toda baseada em fatos científicos, em experimentos científicos, de cruzamento de homens com animais. É para lá que esses loucos estão construindo. Então, ao mesmo tempo que eles querem reeditar o processo de eugenia, né, deixar somente a espécie mais pura e mais apta para trabalhar para eles, eles querem começar a construir seres em laboratórios. Muito pouca gente está sabendo, por exemplo, que a Europa está passando uma legislação sob a batuta desses loucos do sistema financeiro internacional, em que quando você comprar um robô, o proprietário do robô vai ter que pagar imposto trabalhista para o robô, para o governo, evidentemente. Então hoje você paga imposto trabalhista para um funcionário, para um ser humano. Já tem leis em tramitação para que o dono que comprou o robô pague imposto trabalhista pelo robô. Portanto, está em franca evolução a hiperciência no mundo inteiro. E o Brasil aqui brincando de casinha. O segundo ponto, o chamado Comitê de Monitoramento do Tratado Internacional contra a Tortura interpreta as leis ou as atitudes familiares que impeçam o aborto como tortura psicológica. Esse Tratado Internacional contra a Tortura resolveu estabelecer que o maior, preste atenção a isso, o maior núcleo de tortura do mundo é a família. Foi isso mesmo que eu falei. O Comitê contra a Tortura julga que a instituição que é a maior torturadora do mundo chama-se família e religião. Família e religião. Um terceiro ponto. Em julho de 2009, o Comitê de Monitoramento do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais publicou a chamada Observação Geral de número 20, tá? Que diz o seguinte: tendo por base que o crescimento econômico por si mesmo não levou a um desenvolvimento sustentável e que existem pessoas e grupos de pessoas que continuam enfrentando desigualdades econômicas, frequentemente com consequência de arraigados padrões históricos,
e de formas contemporâneas de discriminação. Isso inclui, entre essas, discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, né? Então, este comitê de monitoramento, ele fala que os estados devem garantir que as preferências sexuais de uma pessoa não constituem um obstáculo para o gozo dos direitos. Isso significa dizer o seguinte: preferências sexuais. Você é um homem adulto que gosta de crianças. O seu gosto tem que ser respeitado. Portanto, a pedofilia tem que ser descriminalizada. Porque o que vale é o seu gosto, é a sua vontade. Você é um homem que gosta de fazer sexo com um bebê de 6 meses. Segundo o Comitê de Monitoramento do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, você tem o direito de fazer sexo com um bebê de 6 meses de idade, né? Então, todos os estados do mundo devem garantir que a pessoa tenha direito de exercer plenamente a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero, né? Portanto, nós vamos ficando cada vez mais impressionados com o grau de monstruosidade que essa gente vai construindo, não é? Isso equivale a dizer que o mundo como nós entendíamos nos últimos 30 anos é um outro mundo, completamente diferente, né? Para finalizar, existe uma questão que é a chamada questão da negação da transcendência, né? Não, desculpe. Ainda em relação a esse Pacto Internacional do Direito Econômico, existe um ponto fundamental que eu tinha me esquecido. Como é que essa gente vai construindo todos esses acordos internacionais absolutamente monstruosos? Qual é o artifício? A frente de batalha para isso chama-se o campo da semântica. Palavra, a língua, a gramática. Não é sem razão que eles estão destruindo a língua pátria no mundo inteiro. No mundo inteiro. Para que as pessoas, de fato, percam completamente a conexão e a etimologia da palavra. Uma banana antigamente significava banana. A nova semântica, a banana já não é uma banana, ela é um abacaxi. E você continua chamando ela de banana. Então, essa semântica que eles vão criando, eles começam a anexar, né? Eles pegam uma palavra, um ente que existe, que foi criado pela natureza, que foi criado por Deus, e eles começam a colocar significados completamente diferentes naquele processo. Vou dar um exemplo para vocês, eu já dei. O sistema hospitalar não é sistema de saúde, por exemplo, né? Uma outra palavra. Os gregos tinham a palavra homossexualismo. Portanto, o homossexualismo estava ligado ao sexo. Hoje em dia, eles alteraram. A primeira alteração do homossexualismo foi para homossexualidade. Homossexualidade não tem nenhuma relação com homossexualismo. Estado de Direito não tem nenhuma relação com Estado democrático de direito. Sociedade não tem nenhuma relação com sociedade civil. Sociedade
diz respeito ao povo. Sociedade civil não é povo. Aliás, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o autoritário Lewandowski, perseguindo agora bonecos e movimentos de rua, numa palestra que ele deu na Amazônia, em Manaus, no início desse ano, pública, aberta, notória, cujo conteúdo está publicado nas redes sociais, ele fala que povo, pessoas que estão reunidas na rua, como por exemplo os movimentos de rua, não são povo. Então, quando a população vai à rua para manifestar-se, isso não é uma manifestação legítima, porque essas pessoas não são povo. Povo, segundo a visão do presidente do STF, é só pessoa que está afiliada a sindicato. Portanto, os 200 milhões de brasileiros não são povo. Somente aqueles 18 mil filiados aos sindicatos, os 18 mil sindicatos e as pessoas que estão filiadas a esses 18 mil sindicatos são, pela perspectiva absolutamente inovadora desse criminoso do Supremo Tribunal Federal, povo. Ele está perfeitamente alinhado com o comunismo mundial. Não é? Então até a ideia de povo não existe mais, de pessoa, de ser humano. Mas é claro, porque se não existe ser humano, não vai existir povo. E é curioso, isso derruba também o conceito de nação, porque o conceito de nação está atrelado a povo. Esta é a razão pela qual as nações, as fronteiras nacionais estão desaparecendo. Isso é um efeito dominó, gente. Quando uma teoria vem, ela tem inúmeras implicações em diferentes campos, no campo jurídico, no campo da medicina, no campo econômico, no campo político, no campo filosófico, no campo do direito, e vai por aí afora. Nenhuma teoria dessas é ingênua, porque ela tem alcance radial em outras áreas e destrói. Então, o século XX começa de uma forma. O século XX é outra coisa. Nós ainda achamos que estamos vivendo sobre o mesmo padrão do século XX. Não há nada mais enganoso do que isso. Para vocês terem uma ideia, existe um livro que a Igreja Católica lançou, o Pontifício Conselho para a Família de Chutô, chama-se Lexicon de Termos Ambíguos e Discutidos sobre Família, Vida e Questões Éticas. A Edições Loyola no Brasil tem. Esse livro pode ser adquirido. O que tem esse livro? Esse livro analisa termos semânticos como esse que eu falei para vocês. Por exemplo, paternidade responsável é um outro termo semântico inventado. Esse termo paternidade responsável não tem nenhuma relação com paternidade. Homossexualismo não tem nenhuma relação com homossexualidade. Então, eles vão inventando termos em cima de outros termos. Existe a paternidade. Aí você fala, o que é a paternidade responsável? Porque a paternidade em si já deveria ser responsável. Não é? Então, a paternidade responsável na boca de políticos é outra coisa. Completamente diferente. Assim como a palavra tortura, que está sendo muito utilizada, no Brasil inclusive, não tem nenhuma relação com tortura física. Não é? Então, essas palavras que são absolutamente comuns são verdadeiras aberrações. Agora, por que eles vão pegando exatamente essas palavras que nós conhecemos? Exatamente porque nós as conhecemos. E há um significado sobre elas, um significado cristão, da cultura ocidental cristã, que é oriunda da Grécia,
de Roma e de Israel. Não é? Então, em cima dessas palavras, que têm um significado e um peso muito grande no linguajar cotidiano, é que eles foram distribuindo todos os crimes e todas as monstruosidades camufladas dentro das palavras. Então, esse livro, o Lexicon da Igreja Católica, é absolutamente fundamental, independentemente de você ser cristão ou não, para entender os termos que estão sendo utilizados. Quando a escola vem com ideologia de gênero dentro dos parâmetros curriculares do MEC, o que aquilo significa? O pai não sabe. É claro, 98% da humanidade não sabe. Porque essas coisas correm de uma forma praticamente sigilosa. É uma nata, é meia dúzia de gente, de estudiosos, que têm acesso a essas coisas. Esses estudiosos geralmente não são donos de empresas, não são donos de mídia. Os grandes conglomerados de jornais, de cinema, né, da chamada cultura moderna, está na mão de toda essa gente que tem um projeto criminoso de poder, de destruição do Ocidente cristão. Então, evidentemente que essas informações fidedignas nunca passam para as pessoas. Né? O que há é uma linguagem internacional que vem sendo implementada dentro das agendas, dentro dos congressos, que muda continuamente, né, o sentido das coisas, do mundo e dos seres. Muito bem, nós já estamos no adiantado da hora. Nós vamos ficando por aqui e a semana que vem nós voltaremos com uma outra leitura da obra do padre Cláudio, para que vocês consigam, para que eu ter uma ideia um pouco mais abrangente de alguns outros aspectos dessa questão da chamada criação de uma religião universal. Não é? Essa religião universal já tem o seu contorno perfeitamente delineado e já está em franca operação, execução. Não se trata de um projeto, trata-se de um fato. Vocês poderiam perguntar, bom, o fato está feito. Qual é a saída que nós temos? Lutar contra ele. Tem como lutar? Mas é evidente. É evidente que sim. Não é? A própria história da humanidade comprova que, por mais terrífico que seja um poder, e esses três poderes que lutam pela hegemonia do mundo atual são terríficos, nenhum poder dura eternamente, só o poder de Deus. Não é? Então, o que cabe ao povo fazer é se informar, porque, felizmente, foi através da tecnologia, né, e dos grandes modelos de tecnologia de informação que alcançam hoje o mundo inteiro, que a população, como a nossa rádio, por exemplo, que nós podemos falar para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Esse feito era impossível há 50 anos atrás, quando, por exemplo, não existia a internet. Um fato recentíssimo, né? Então, graças a isso, ao mesmo tempo que nós estamos caminhando para projetos absolutamente nefastos, é preciso conhecer esses projetos, entender como é que eles são passados, quem os está passando e entender o linguajar que ele é utilizado. Porque nós somos aqueles indivíduos que vamos colocar congressistas para aprovar leis. É absolutamente fundamental entender o que essa gente está falando e controlar o que o congressista está falando e cobrar
para que a nossa cultura, a nossa família, a nossa propriedade privada, o nosso direito à liberdade, o nosso direito de sermos seres humanos não seja não só reduzido, bem como subtraído de nós na calada da noite. Então, eis a grande demanda do século XX. É um novo tipo de cruzada. Né? É um novo tipo de cruzada. A humanidade inteira contra 3 grandes projetos que lutam pela hegemonia do mundo global. Isso não é desesperançoso, muito pelo contrário. Né? É algo que sempre aconteceu ao longo da história da humanidade, mas dessa vez, efetivamente, o poder que eles têm é muito maior. Essa é a diferença. Em compensação, o poder de recusa do homem moderno também é muito maior. Porque se uma Coca-Cola está produzindo tal coisa, se 10% dos consumidores pararem de consumir o produto dela, ela quebra e ela muda a versão do fato. Então hoje o poder do consumidor fala muita coisa, né? Porque fundamentalmente essa gente vive de quê? De negócio. De negócio. E o negócio é alimentado por pessoas. E essa é a grande diferença entre o século atual, século XXI, e os séculos anteriores. Né? Ao mesmo tempo que os metacapitalistas nunca tiveram tanto poder, o povo também nunca teve tanto poder. Enfim, vamos ficando por aqui. Nós agradecemos a audiência de vocês. Nosso muito obrigado. Fiquem com a nossa programação da rádio a seguir. E na semana que vem nós estamos de volta para continuar a leitura da obra Poder Global, Religião Universal. É fundamental entender o que está em curso. O nosso programa, A República, tem o objetivo de trazer e discutir, desde o primeiro programa, obras que são fundamentais para a manutenção da cultura ocidental cristã. Este é o objetivo do nosso programa e este é o objetivo que nós estamos mantendo e o compromisso que nós manteremos enquanto o programa existir. Autores e obras cuja teoria contribuiu, seja para construir a cultura cristã, seja para fortalecê-la, seja para combater os inimigos dessa cultura. Então, o compromisso do nosso programa A República é precisamente esse: trazer obras vitais para que nós possamos conhecer essas obras, ter acesso a elas de uma forma dinâmica e, ao mesmo tempo, ampliar um pouco mais a nossa cultura sobre o universo e o mundo que nos circunda. Muito bem, vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem.